A verdade é que não importa o quanto as pessoas ao nosso redor, ou mesmo as pessoas que não nos conhecem, nos elogiem, nós somos os nossos piores críticos. E o perfeccionismo, para quem é perfeccionista, ele é uma das piores amarras no ato da criação. Seja você uma pessoa que escreve, né, que trabalha com a arte escrita, seja você que trabalha com a arte visual. Se você é criativo, se você é um artista, se você gosta de produzir arte e você é perfeccionista, você sabe, né? O quanto que esses grilhões às vezes nos paralisam. Então, vez ou outra, a gente precisa de uma chacoalhada para sair desse lugar que não nos pertence. Porque se você quer criar, você precisa estar em movimento. E para estar em movimento, nós precisamos de estímulos, de coragem, de conhecimento, tudo isso é o que nos permite criar e nos permite criar com um pouco mais de segurança. Porque eu acho que segurança 100% a gente nunca tem, sobretudo quando trabalha com criação. Mas se a gente tiver um pouquinho, já dá para sair do lugar. Meu nome é Juliana Gervason. Eu sou professora de literatura. Tenho pós-doutorado em literatura e contemporaneidade. E vim aqui conversar com você sobre este livro aqui, que foi a última leitura que eu fiz e que eu adorei, que é o Como Ser Artista, do Jerry Saltz. Ele foi lançado no ano de 2020 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil agora, em 2024, pela editora Seiva. A editora Seiva é uma editora nova, é uma editora bebê, que tem uma galera por trás aí com bastante know-how. E ela tem como foco criar uma comunidade, que não é só editora, mas é uma comunidade com cursos, com conteúdo gratuito, inclusive, voltado para a criatividade. Para democratizar a capacidade de criação de cada um. Né? Eu tenho me encantado cada vez mais pela editora. Eu, no ano passado, quando ela lançou, comecei a seguir o conteúdo. E é um conteúdo, gente, diferenciado, tá? É um conteúdo editorial, é uma seleção que eles fazem diferenciada. E no ano passado, né, assim que eles surgiram, eles saíram com um curso de revisão de texto. Eu sou revisora há mais de 15 anos, né? Atuo mesmo no mercado há mais de 15 anos de forma independente. Então eu trabalho com revisão de texto, de textos acadêmicos, textos ficcionais, mas naquela leitura ainda muito crua da revisão antes de encaminhar para uma editora. Eu sou formada em letras, então a minha formação me preparou para isso. Mas eu sempre busquei um curso mais especializado, mais focado em determinados nichos do mercado, que o curso de letras, pelo menos na minha época, né, não trabalhava tanto assim, né, não focava tanto assim. E sem contar que é legal a gente buscar sempre, né, a gente não gosta desse termo reciclagem, né, mas enfim, né, novas perspectivas para nossa própria profissão. Então, quando eles lançaram um curso de revisão de texto ano passado, eu corri e me inscrevi. Né? Era um curso pago, com emissão de certificado e tudo mais. E foi, assim, primoroso. Porque os professores que estavam atuando no curso, que são também revisores, eram pessoas que estão inseridas no mercado editorial. Então, ali eles traziam pra gente essa experiência, né? Do dia a dia. E foi legal porque, assim, como eu trabalho com texto acadêmico, ter uma noção de como é que funciona a revisão, que é completamente diferente do texto dentro de uma editora, do texto ficcional, da poesia, foi muito legal. Eu não pretendo atuar nesse mercado ainda, né? Não pretendo atuar dentro de editora, mas foi muito boa para minha, isso foi muito bom, essa experiência foi muito boa para minha formação. Então, depois que eu fiz esse curso, né, paguei, vi como é que era o conteúdo, e a gente quando, né, faz as coisas e paga com o nosso dinheiro suado, a gente tem um olhar muito crítico, porque a gente quer que aquilo seja muito bom, e foi. Eu me afeiçoei à editora e tenho acompanhado vários conteúdos que eles estão lançando. Eles têm muitas coisas gratuitas, muitas aulas ao vivo, bate-papo com o autor, aulas ministradas por autores. Então já teve esse ano com um autor que eu adoro, que é o Lourenço Mutarelli. Teve com a Carol Ben-Simon também, né? Então, assim, normalmente eles oferecem um conteúdo gratuito, aí depois aquele conteúdo encaminha você para conhecer também algum conteúdo que vai ser disponibilizado e pago com emissão de certificado e tudo mais. E esse ano eu tive a oportunidade de ser escolhida do primeiro grupo de parceiros da editora. Então é claro que isso me coloca numa posição de saber sempre as coisas em primeira mão, por isso que estou tão por dentro. E aí eu recebi o primeiro livro da editora, que foi esse aqui, Como Ser Artista. E como o foco deles é trabalhar a questão da criação, né, a democratização do ato de criar, de nos tornarmos
gentis com a nossa capacidade de criação, não só de estimulá-la, mas de nos encorajar, eu amei a escolha, né? Eu amei. É um lançamento, esse livro, e ele se coloca como um guia inspirador para criar sua arte, colocá-la no mundo e saber lidar com as consequências disso. Você vai roubar tanto desse livro quanto eu. E esse blurbzinho, ele é feito pelo Austin Kleon, não sei, que é o autor de Roube como um artista. Acho que isso já diz muita coisa, né? Mas aqui atrás tem mais outras pessoas falando. E o que eu quero trazer para vocês, então? Né? Que é uma leitura super rápida, tá, gente? O livro, ele é, lógico, uma não ficção, caso não tenha ficado claro aí durante a minha fala. Mas, tá vendo? Ele é feito de... Eu não gosto de chamar de capítulo, porque eu não acho que isso aqui seja bem um capítulo. Mas ele é feito de pequenas sessões, estão vendo? Que vão explorando temas, todos eles sempre direcionados para incentivar você a se encorajar para o ato da escrita. Né? E ele é separado em partes também, como vocês podem ver, aquela página vermelha ali, identificando uma das partes do livro. E em alguns momentos, ele ilustra isso com esculturas, com pinturas, com fotografias, tá? Aí, assim, ele é um livro curto, ele tem 150 páginas, então aqui não é uma aula de história da arte, por exemplo, não é uma definição do que seja arte, embora ele defina aos poucos, enquanto ele vai desenvolvendo, o que talvez seja o foco do livro, que é trabalhar com a sua criatividade, que é fazer com que você saia da zona de conforto, com que você amplie o seu olhar para as suas capacidades, para encorajar a sua visão de si mesmo, que eu acho que é isso que o livro ganha. E ele tem como foco fotografia, pintura, escultura, que é mais a arte visual, né? Então, assim, se você pensa, eu quero ler esse livro porque eu quero escrever um romance, mas encalhei, ou a escrita do romance ainda é algo que eu não me sinto muito encorajada, ou encorajado, aí ele não é direcionado para a arte escrita, para a literatura, tá? É mais para a arte visual. No entanto, ele vai lapidando o seu olhar, ele vai treinando, exercitando o seu olhar, independente de em qual arte você queira se inserir. E foi aqui que ele me pegou. Porque quando eu comecei a ler, eu realmente fiquei com um pouco de preconceito. Eu pensei, poxa, mas é voltado para pintura, para fotografia, não é meu métier, para o desenho, não é o meu métier. Né? Não é aqui que eu exerço a minha criatividade, não é aqui que eu quero exercer a minha criatividade. Eu gosto de escrever. Escrevo poesia desde que me conheço por gente, já publiquei alguns livros de poesia, morro de vontade de sentar e escrever aquele romance que está rascunhado no meu computador há anos. Então, eu tenho, né, apego para esse tipo de discussão. No entanto, ele não fica fixado nisso, sabe? Então, ele parte de exemplos que vão sim para arte visual, é esse o contexto dele, é esse o recorte que ele faz, mas isso não vai restringir o seu olhar, porque você consegue, sem fazer força nenhuma, adequar isso à sua necessidade, que no meu caso foi a arte escrita, foi a literatura. Então eu me senti estimulada o tempo inteiro a realizar essas reflexões que ele convida, a realizar esse olhar mais gentil sobre a minha produção, a realizar exercícios mesmo de olhar o mundo e deixar que o mundo me inspire, a fazer coisas óbvias que a gente às vezes esquece de fazer. Então ele vai te preparando para isso tudo. É o convite que ele tem aí em cada sessão. Em algumas sessões, ele coloca até exercícios aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Faça uma árvore da memória. Mas para colocar esse exercício antes, ele trabalha alguma temática, ele trabalha alguma discussão que tem a ver com isso. Né? Então, ele parte de uma teoria para depois te convidar a fazer a prática. E aqui ele ganha muito, né? Porque, embora ele não seja um livro interativo, a ideia não é essa, ele te convida a uma interação a partir desse olhar para dentro, ok, eu li isso aqui, agora deixa eu, né, trazer para cá. Como que isso pode me ajudar? Como que eu posso trazer isso para minha vida, para minha experiência, para minha necessidade? Então o livro faz isso e faz muito bem. Se você quer escrever, mesmo que, bom, se você é da pintura, da ilustração, da escultura, da arte visual, esse livro aqui é assim, essencial, sabe? Ele vai te dar ele vai te empurrar. Ele vai te empurrar para outras coisas e vai te empurrar muito bem. Ele te dá um norte, é um farol.
Agora, se você é da literatura, eu fico imaginando, você juntar esse livro aqui com esse aqui, que faz a mesma coisa, só que dentro da escrita, partindo da perspectiva, né, dele enquanto autor, você tem um casamento perfeito para se sentir motivado, se encorajar e fazer a sua arte e criar, que eu acho que é, né, para quem gosta da arte e quer criar, talvez a coragem seja o mais difícil de se ter, né? É a coragem de deixar que o outro nos leia, é a coragem de colocar a cara no mundo e receber crítica, de abrir mão da autocrítica, porque a autocrítica, ela também pode ser um grande empecilho. Então, esses dois livros fazem isso muito bem. Sendo que esse aqui, ele é focado na literatura, então ele vai partir de exemplos literários, né? Aqui parte de exemplos da arte visual, aqui ele parte de exemplos literários. Para vocês entenderem que eles caminham muito juntos aqui. Claro que esse livro tem um fôlego mais pesado, né? Por vários motivos, porque ele inclusive é biográfico, mas só para vocês entenderem como é que você pode ter estímulos para criar por textos tão distintos, que têm intenções tão distintas, né? Enfim, é isso. Eu amei esse livro, amei mesmo. É uma leitura assim, gente, é a leitura num susto, assim, você faz tuf. Por mais que você até queira fazer as pausas e as propostas de exercício que ele coloca, de fazer um desenho, enfim, é uma leitura rápida, tá? É um livro gostoso, um livro visualmente, graficamente muito bonito, então as imagens que tem aqui tem muita qualidade. Eu gostei porque tem muito espaço para anotação, embora eu não tenha feito anotação aqui. Aí você vai falar, mas você quase não interagiu com o livro. Verdade, não. Porque enquanto eu lia, eu interagi com isso aqui, ó. E, gente, sério, durante a leitura desse livro, isso aqui foi tudo. Eu não quero mostrar. Deixa eu tentar mostrar de longe. Isso aqui foi tudo que eu produzi, que estava preso na minha cabeça, e esse livro me ajudou a colocar no papel. Então, eu não escrevi no livro, mas durante a leitura toda, esse meu caderno esteve ao meu lado, e esse livro me ajudou a fazer um desbloqueio criativo de uma coisa que vivia dentro de mim há muitos anos, e que eu precisava colocar no papel, e eu coloquei graças a ele. Então, eu acho que esse livro ganha muito aqui, nessa hora, quando você percebe que ele não foi uma leitura passiva, mas ele foi uma leitura que impulsiona, que convida a ação. E neste caso, a ação foi simultânea. Enquanto eu lia, eu escrevia loucamente. Eu cheguei a acabar com uma caneta. Ó, era uma caneta novinha, que eu havia acabado de ganhar de presente de aniversário de uma amiga muito querida. E ela acabou todinha enquanto eu escrevia, enquanto fazia leitura. Então não sobrou espaço para eu fazer anotações no livro, embora eu tenha feito uma marcação ou outra aqui, ó. Como, por exemplo, essa marcação aqui, que é quando ele vai falar dos gêneros, ele fala assim, qual é a diferença entre gênero e estilo? Estilo é a essência instável que o artista traz a um gênero, o que assegura, por exemplo, que não haja duas pinturas iguais da cena da crucificação. Oscar Wilde disse que o estilo é o que nos faz acreditar em algo. Madame Bovary é uma simples lição de moral. O estilo de Flaubert é o que transforma o livro em uma obra-prima. A canção Jolene, de Dolly Parton, é um clássico country. A vulnerabilidade na execução da cantora é o que nos faz morrer por dentro ao ouvi-la. Você já ouviu essa música? Ela é maravilhosa e ela fica grudadinha igual chicletes, tá? Um estilo inovador dá novo fôlego a qualquer gênero. Ele trabalha com alguns conceitos, então, né? Conceitos mais de quem é da área, de quem estuda a área de forma mais acessível. Então, você não precisa ser da área para ter uma compreensão mais simples, mais acessível, mais objetiva, ilustrando coisas que são caras, que são importantes para quem quer ser artista e quer conhecer, né, para além do próprio trabalho, para conhecer a validação, para conhecer como que se valida determinadas artes, porque uma arte é boa e outra não é, então ele também faz um pouquinho disso aqui. Mas, de novo, tá? Ele não aprofunda, viu? Ó, outra coisa legal, até escrevi aqui no início, eu ainda estava escrevendo no livro, né? Quando o capítulo chama Não Sinta, a sessão chama Não Sinta Vergonha, e ele diz, abandone a ideia de ser bom, comece a pensar em criar. Ele pode soar muito óbvio, sabe, gente? Porque realmente ele parte de lugares óbvios. Mas porque são óbvios, às vezes a gente esquece de revisitá-los.
né? Deixa a crítica de lado. Gente, isso é óbvio para quem tá na cozinha fazendo um bolo, para quem tá tentando fazer uma roupa, para quem tá tentando limpar um chão, sabe? Deixa a crítica de lado, apenas faça. Só que quando a gente convive com esse óbvio, a gente esquece de enxergá-lo. E ele nos ajuda a ter essa percepção do óbvio e a refletir e a experimentar a saída dele, né? E a experimentar o que ele está propondo. Então, é uma leitura que vale muito a pena fazer se você é uma pessoa que gosta de arte, que produz arte, que quer ser artista, ou se você é apenas uma pessoa que quer trabalhar com a sua criatividade de uma forma que seja diferente do que você já está habituado a fazer, porque não está dando muito certo. O Jerry Saltz é crítico de arte da revista New Yorker, foi curador, ganhou Pulitzer no gênero ensaio. Então, assim, o cara tem uma bagagem legal aí. Já deu aula em Yale, em Harvard. Então, assim, não é nenhum Zé das Couve falando sobre o assunto com você. É uma pessoa que vivenciou a coisa de alguma forma, sobretudo no olhar do observador, que é importante, do crítico, né? Para te ajudar a vivenciar a sua experiência. Gostei bastante desse livro e deixo a dica aí para você.